Bem, neste momento nós vamos convidar o delegado de Polícia Federal, o senhor Edivadir Paiva, para que possa mediar esta palestra magna, o papel do TCU no enfrentamento à corrupção. É com muita satisfação que convidamos pós-doutor, doutor e mestre em Direito, professor da graduação, especialização em mestrado do IDP e da Uninove, excelentíssimo senhor ministro do TCU, Bruno Dantas. Senhor ministro, já passamos a palavra. Vou falar dela. Muito boa noite, meus amigos. Gostaria de fazer um cumprimento especial aos organizadores do evento, o delegado Rony, delegado Sobral. Gostaria de agradecer o gentil convite que recebi do meu colega. Eu dizia para o delegado Rony, na verdade, ele foi o meu veterano na faculdade. O Luciano Eiro está aqui, cumprimentei agora há pouco. Soube que também que a delegada Tânia Prado estava vindo para cá. A Tânia foi minha colega de concurso de 2001, de delegado de Polícia Federal. Por muito pouco eu não me juntei a vocês nessa carreira tão bonita de delegado, um trabalho tão bravo, um trabalho desassombrado, um trabalho que vem orgulhando o Brasil. E quando recebi o convite para estar aqui na minha terra, em Salvador, falando num evento não só para estudantes e operadores do direito em geral, mas também para colegas tão devotados quanto os delegados de Polícia Federal, eu não pude nem hesitar. Aceitei imediatamente e aqui estou para falar um pouco sobre o papel do Tribunal de Contas da União no combate à corrupção. Aliás, delegado Rony, eu não posso deixar de enaltecer a programação que vocês montaram, os painéis realmente muito bem divididos, conseguiram mostrar todos os lados que precisam ser encarados no momento de se combater esse mal tão grave que aflige o nosso país. Nós tivemos oportunidade nesse evento de ter especialistas, tanto do ponto de vista da investigação, seja da polícia, seja do Ministério Público, passando pela defesa. Eu soube que o meu amigo Pier Paulo Bottini esteve aqui hoje pela manhã, me mandou uma mensagem, infelizmente eu não pude encontrá-lo. Ele me disse que teria que voltar para São Paulo, porque havia prometido à esposa que colocaria os filhos para dormir, pelo menos na sexta-feira, o único dia da semana que ele conseguiria colocar os filhos para dormir. E trazer todos esses pontos de vista. E agora eu fui honrado com o convite para fazer essa conferência de encerramento. Eu digo que, para mim, é um motivo de muita alegria mesmo. Eu agradeço de coração, porque o Tribunal de Contas da União tem tido um papel muito destacado nessa tarefa de combater a corrupção, mas eu posso afirmar a vocês que esse papel destacado se dá principalmente porque tanto os nossos auditores quanto os ministros do tribunal têm a consciência de que sozinhos nós não conseguiremos chegar a lugar algum. Eu tenho dito por onde passo no Brasil, sou sempre convidado para fazer conferências, palestras, participar de debates e simpósios, e parece até que eu sou monotemático. A minha palavra de ordem é cooperação. Eu sempre disse que sou um defensor da rede de controle. É preciso que nós tenhamos instrumentos eficazes e efetivos de intercâmbio de ideias, intercâmbio de informações, porque, vejam vocês, o que marca a Lava Jato como uma operação de sucesso? Qual é a principal característica? Será que é o fato de ter uma força-tarefa composta por procuradores competentes, como Deltan Dallagnol, como Carlos Fernando, como outros tantos?
Será que é o fato de ter delegados também competentes, como os que estão lá? E lá em Manaus, quando participei de um outro simpósio também da Associação dos Delegados, tive a honra de conhecer a delegada Érica Marena, que foi da primeira equipe de delegados que participava e que investigou essa Operação Lava Jato. Será que é porque a Lava Jato foi parar nas mãos de um juiz super competente, como é o juiz Sérgio Moro? Ou será que é porque todas essas instituições que eu citei se encontram devidamente aparelhadas, se encontram devidamente equipadas, se encontram de posse de um marco normativo que permite que trabalhem com altivez, com coragem, com desassombro, e justamente por isso podem, trabalhando juntas, chegar ao lugar que a sociedade brasileira tanto deseja. Eu quero crer, e é nisso que acredito, e é isso que prego pelo Brasil. Eu não acredito em heróis. Quando se diz, olha, o juiz Sérgio Moro é o grande homem, eu concordo, ele de fato é extremamente corajoso, extremamente competente, extremamente dedicado. Mas será que o juiz Sérgio Moro seria capaz de fazer tudo o que fez se não tivesse a equipe da delegada Érica Marena? Será que o juiz Sérgio Moro poderia fazer tudo o que faz se não fossem os procuradores da Força Tarefa do Ministério Público Federal, se não fosse o procurador Deltan Dallagnol, se não fosse o procurador Carlos Fernando? Será que ele seria capaz de fazer tudo isso? Será que os procuradores teriam atingido o nível de sucesso que atingiram se não tivessem em mãos as auditorias que o Tribunal de Contas da União, desde os anos 2000, vem revelando superfaturamentos? E vejam, senhores e as senhoras, todas as vezes que o Tribunal de Contas da União identifica um superfaturamento, nós temos uma parte dispositiva nos nossos acórdãos, determinando a remessa tanto para a Polícia Federal quanto para o Ministério Público Federal. Eu posso dizer a vocês, meus amigos, que entendo e defendo que quanto mais forte, quanto mais intensa for a cooperação entre as instituições, melhores serão os resultados. É por isso, delegado Sobral, que eu fico muito triste, eu lamento muito, quando eu vejo o Procurador-Geral da República propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei que prevê que a Polícia Federal pode celebrar acordos de delação premiada. Eu fico me perguntando a que serve uma ADIM como essa? Será que é a sociedade brasileira que serve uma ADIM como essa? Porque a própria lei é cabal ao dizer que a delação premiada é um negócio jurídico processual hábil a possibilitar a colheita de provas. E a quem cabe a colheita de provas? É verdade que o Ministério Público é o dominus litis. É verdade que o Ministério Público é quem decide se existem ou não elementos suficientes para propor ação penal. Agora, no marco constitucional brasileiro, as tarefas são divididas. Vejam, eu não estou aqui dizendo que, em situações específicas, o Ministério Público pode e deve realizar diligências investigatórias. Imaginemos que existe uma suspeita de uma célula criminosa dentro da polícia. Você vai permitir que a própria polícia investigue? Evidentemente que, num caso desse, é de se admitir que o Ministério Público desenvolva todo o trabalho investigatório e chegue à conclusão de se deve ou não apresentar ação penal. Agora, dentro da normalidade, o trabalho que deve haver é de cooperação. A polícia investiga, o Ministério Público acusa e o juiz julga. É assim que o nosso sistema acusatório foi estruturado e é assim que o sistema acusatório dos principais países civilizados é estruturado. Há países, inclusive, em que existe a figura do juiz de garantias,
que é exatamente para impedir que o juiz que defere as medidas cautelares julgue o mérito, porque muitas vezes, ao presidir a instrução, esse magistrado acaba formando uma convicção íntima que retira dele a necessária imparcialidade para julgar o mérito da ação penal. Vejam, eu não estou aqui dizendo que quem instrui e julga está cometendo ilegalidade, até porque o nosso sistema é assim hoje. Agora, para aqueles que são acusados e para a sociedade de modo geral, será que um segundo magistrado que não tenha tido contato com aquelas provas que foram colhidas, que não tenha tido um contato prévio com todo o acervo que foi coletado, será que esse magistrado, recebendo as provas com tranquilidade de espírito e com imparcialidade, será que ele não poderia proferir um julgamento até mesmo mais isento? Essa é a tese que já vem sendo adotada em diversos países europeus e está presente no projeto do novo Código de Processo Penal. Notem que, ao acolher um modelo como esse, o que o Brasil poderia fazer seria destacar de uma maneira ainda mais clara qual é o papel de cada instituição. O que eu quero dizer com tudo isso é que, por mais que nós tenhamos personagens, instituições com mais ou com menos visibilidade, o resultado sempre será consequência de uma atuação integrada. Eu conversava com alguns delegados lá em Manaus, e alguns até, de certa forma, aborrecidos, porque no início da Operação Lava Jato havia uma integração plena. E, com o passar do tempo, parece que algumas vaidades foram aflorando e o Ministério Público já não compartilhava informações com a polícia como deveria, e, de certa forma, isso acaba prejudicando a investigação, porque os procuradores, eles não são treinados para investigar. Da mesma forma, quando nós vamos para o Tribunal de Contas da União, os procuradores não são treinados para auditar obra. Por essa razão, os procuradores jamais terão, não é na Lava Jato apenas, é em qualquer ação, qualquer operação, jamais terão condições de saber com precisão qual foi o valor do superfaturamento de uma obra. Porque quando se fala de uma obra de engenharia, imaginem a construção de uma refinaria. Você tem que primeiro fazer a terraplanagem do terreno, depois você tem as obras civis, depois você tem a compra do equipamento, depois você tem... Imaginem a quantidade de itens que são necessários para se construir uma obra de grande porte, como é uma refinaria. E como é que o Ministério Público, com procuradores que estudaram direito, não estudaram engenharia? Não cai no concurso público de procurador da República engenharia civil, não cai no concurso de procurador da República engenharia mecânica, não cai nada disso. Por essa razão é que nós temos instituições que são especializadas em cada uma dessas tarefas. É por essa razão que o Tribunal de Contas da União, por disposição constitucional, é aquele órgão que vai dar a última palavra sobre o valor de desvios eventualmente perpetrados contra os cofres públicos. E aí, quando eu falo nesse dispositivo constitucional, artigo 70 e seguintes da Carta da República, eu não posso deixar de lembrar as senhoras e os senhores de uma certa polêmica que existe com relação aos acordos de leniência. Vejam, da mesma forma que existe uma controvérsia sobre a possibilidade da polícia celebrar delação premiada, o Ministério Público, de certa forma, pelo menos o Ministério Público Federal, estou aqui na presença de uma querida procuradora de Justiça, Ministério Público Estadual, minha querida amiga, mas o Ministério Público Federal, principalmente, tem uma certa dificuldade em compartilhar com outras instituições responsabilidades que estão na Constituição e estão na lei. Portanto, não é desacreditando outras instituições que alguém cresce perante a população.
Não é dizendo que a polícia não tem condições de fazer delação premiada que o Ministério Público vai alcançar a respeitabilidade da população. Eu acredito muito antes em uma atuação conjunta. Por que não se estabelecer um canal de comunicação para que o delegado que receba de um investigado a manifestação de interesse de fazer uma colaboração premiada, o delegado convida o procurador e ambos fazem juntos. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Por que querer cercear uma prerrogativa do delegado de polícia que está previsto na lei, está previsto na Constituição, suscitando a sua inconstitucionalidade? Qual é o sentido disso? A quem atende isso? Porque o que acaba transparecendo é que existe uma agenda oculta de fortalecimento institucional mediante o afastamento de outras instituições. Ou seja, só nós somos capazes de fazer isso, ninguém mais é capaz de fazer, e, portanto, as leis que eventualmente distribuam competências de uma maneira mais adequada são leis inconstitucionais. É preciso que nós reflitamos a respeito disso, é preciso que nós discutamos sobre isso, e é preciso que nós toquemos na ferida, porque se o Ministério Público Federal vem fazendo um trabalho belíssimo, não é afastando instituições igualmente necessárias para o país que nós vamos conseguir combater esse mal que é a corrupção. No caso do acordo de leniência, nós temos rigorosamente a mesma coisa. O Ministério Público Federal, em certa medida, diz que ninguém mais pode fazer acordo de leniência, porque só ele, que é a única instituição que não está prevista na lei. A lei diz que a CGU poderá celebrar acordo de leniência no âmbito federal. E, no caso da Constituição, o Tribunal de Contas da União fiscaliza. O TCU não tem interesse algum, não tem desejo algum de celebrar acordo de leniência. Os acordos de leniência são negócios jurídicos, administrativos, porque, enquanto o acordo de delação premiada é feito no âmbito de um processo, ele serve para permitir que a instrução processual se dê de maneira mais efetiva. O acordo de leniência, não. O acordo de leniência é um ato administrativo típico. Portanto, se ele é um ato administrativo típico, ele é tipicamente sujeito à jurisdição administrativa do Tribunal de Contas da União. Por quê? No momento em que a Controladoria Geral da União, a CGU, que é o órgão no âmbito federal que dispõe de competência para celebrar um acordo de leniência, assina um acordo como esse, ela terá que dizer qual é o valor da multa, qual é o valor do débito e quais serão os benefícios que a empresa, porque essa é uma das diferenças entre a delação premiada e o acordo de leniência. A delação premiada serve para pessoas naturais. Tá? A pessoa física é terminologia lá da Receita Federal, tá, gente? Quando nós falamos de pessoas, temos que falar de pessoas naturais. Como eu sei que temos muitos estudantes aqui, fica só essa dica para vocês. Então, a delação premiada serve para pessoas naturais e o acordo de leniência serve para pessoas jurídicas, serve para empresas. Porque a lei anticorrupção, que foi a lei de 2013, ela serve para permitir, ela tem duas finalidades, basicamente. Ela permite que a empresa reconheça os ilícitos que praticou, e que, mediante uma série de medidas que o órgão competente vai estabelecer, ela se recoloque no mercado, prosseguindo a sua atividade econômica. Muito bem. É papel do acordo de leniência dar anistia a uma empresa que desviou bilhões de reais dos cofres públicos? E a resposta é não. Quem roubou dos cofres públicos deve devolver integralmente, essa é a dicção da lei. A lei diz textualmente que a multa será imposta sem prejuízo do ressarcimento integral do dano. É isso que a lei diz. Portanto, algum órgão do Estado pode dar anistia a uma empresa que desviou o dinheiro dos cofres públicos? E eu afirmo para todos os senhores,
Não pode. Há uma certa polêmica sobre esse acordo de delação, de acordo de leniência da JBS Friboi, o caso lá do Joesley Batista. Alguns discutem, será que esse acordo de leniência é satisfatório para devolver aos cofres públicos tudo que a JBS desviou? A minha resposta, muito provavelmente não. Aí vocês me perguntam, mas, Bruno, e como é que fica? Porque se o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, encaminhou um acordo de leniência, na verdade, no caso do acordo de leniência, foi a Procuradoria em primeiro grau, mas se a Procuradoria em primeiro grau fechou um acordo de leniência prevendo a devolução de 10 bilhões de reais mediante pagamentos mensais ao longo de 20 anos, né? Foi esse o acordo que foi celebrado. Se lá na frente um órgão do Estado descobre que foram desviados 15 bilhões, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender que esses 5 bilhões que estão sobrando aí foram simplesmente anistiados? Será que a JBS vai ser perdoada de pagar esses 5 bilhões? A lei não permite isso. A lei não permite isso. E aí alguém vai me perguntar, e como se resolve isso? E eu digo, sem a menor sombra de dúvida, existe no âmbito do Tribunal de Contas da União um tipo de processo chamado tomada de contas especial. Para que serve uma tomada de contas especial? Para cobrar daqueles gestores públicos que eventualmente tenham dado causa a um desfalque nos cofres estatais e também para aqueles particulares, sejam pessoas naturais, sejam pessoas jurídicas, cobrar dessas pessoas de maneira solidária. O que é uma cobrança solidária? É aquela em que todos respondem ao mesmo tempo por toda a dívida. Então, se o BNDES, o presidente do BNDES, que foi quem autorizou os empréstimos para a JBS, ou se a Petrobras, que foi quem contratou as empresas do Clube VIP, que foi desmontado com a Operação Lava Jato, se houve um conluio entre as empresas e os executivos da Petrobras, os executivos do BNDES, todos eles serão condenados pelo Tribunal de Contas da União em caráter solidário, portanto, todos são responsáveis pela integralidade da dívida. E aí sim, nós veremos qual foi o acordo de leniência que foi celebrado e determinaremos que seja cobrada a diferença. Porque, imaginemos, se o BNDES teve um prejuízo de 15 bilhões e não de 10 bilhões, como foi assinado o acordo de leniência, claro que nós não vamos condenar em novos 15 bilhões, porque aí haveria aquilo que nós aprendemos na Faculdade de Direito, que é um enriquecimento ilícito por parte do Estado. Se foram desviados 15 bilhões e a empresa já pagou a título de acordo de leniência 10, nós só podemos condenar na diferença, que são os 5. Claro, existem juros, existe multa, existe uma sanção adicional que a lei do Tribunal de Contas da União permite, que é aumentar o valor da multa em até 100% do que foi desviado. Então, tudo isso precisará ser analisado no momento certo. Existe, meu caro delegado Sobral, um provérbio africano que diz o seguinte: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá em grupo. Portanto, o que quer me parecer é que, ao disparar na frente e tomar uma série de medidas sozinho, o Ministério Público Federal não percebeu que, eventualmente, poderia não chegar tão longe quanto poderia, né, quanto deveria. O fato é que nós tínhamos um quadro, e eu compreendo o que eles fizeram, eu não condeno a postura,
porque nós tínhamos um quadro de corrupção endêmica enraizada nas nossas instituições, que também eu não sei se permitiria aguardar tanto assim para que todas as instituições agissem ao mesmo tempo. Então, de alguma forma, eu penso que eles foram corajosos em puxar a fila e as outras instituições vieram junto. A única coisa que eu gostaria de recordar, já que estou aqui falando sobre o papel do TCU no combate à corrupção, é que, embora a Lava Jato tenha sido deflagrada em 2014, né? 2014, você vê, já tem tanto tempo que a gente nem lembra mais a data. Embora a Lava Jato tenha sido deflagrada em 2014, e dos casos de maior superfaturamento investigado na Lava Jato é a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Esse caso da refinaria Abreu e Lima, para mim, é paradigmático, porque em 2009, portanto, nós estávamos falando ali do último ano, penúltimo ano do governo Lula, o Tribunal de Contas da União identificou um superfaturamento imenso na refinaria de Abreu e Lima. A Constituição e a lei estabelecem que, quando o TCU identifica uma irregularidade grave numa obra, ele pode mandar para o Congresso uma recomendação para que o Congresso suspenda o aporte de recursos para o ano seguinte. É a famosa lista suja das obras irregulares, que nós encaminhamos todos os anos para o Congresso, e aí o Congresso analisa se vai barrar o repasse de recursos ou se ele vai manter. É claro que, se o Congresso decidir manter o repasse de recursos, a responsabilidade é dos parlamentares, porque o TCU avisou, olha, essa obra tem problemas graves. Muito bem. Naquele ano, 2009, o TCU encaminhou para o Congresso Nacional a lista suja das obras com irregularidades graves. E nessa lista se encontrava a refinaria de Abreu e Lima, em 2009. A Lava Jato vem em 2014, 5 anos depois. Naquele ano, o Congresso Nacional inclui a refinaria Abreu e Lima na lista das obras que não deveria receber recursos. Portanto, toda aquela programação orçamentária que havia de aporte de recursos, mais de 20 bilhões de reais, para aquele ano, para o ano seguinte, na verdade, 2010, não deveriam ser destinados para Abreu e Lima. A lei orçamentária, todos vocês sabem, o Congresso aprova e segue para o presidente da República para que ele sancione. Naquele ano, em 2009, o presidente Lula vetou uma linha da lei orçamentária. Uma linha apenas, repito. Qual era essa linha? A linha que proibia repassar recursos para Abreu e Lima. E, graças a esse veto, Abreu e Lima recebeu, naquele ano, algo como 30 bilhões de reais, e nós, hoje, estamos já na fase final de identificação nas nossas auditorias. Somente em um dos trechos de Abreu e Lima, em uma das etapas de Abreu e Lima, nós descobrimos um superfaturamento de 10 bilhões de reais. Nós estamos falando de uma... Eu dizia lá em Manaus, e esses exemplos engraçados, eles servem porque o brasileiro é, sobretudo, bem-humorado. Aquele sambista Bezerra da Silva, ele consagrou nas suas músicas uma fala de que a propina no Brasil era tabelada em 10%. No caso da Petrobras, os bandidos perderam a compostura, porque nós estamos falando de propina de 30%, nós estamos falando de superfaturamento de 30%. Agora, nós imaginem os senhores uma obra de 50 bilhões de reais. 30% é 18 bilhões de reais drenados para as contas de quem operou esse esquema criminoso. Eu digo a todos vocês que foi exatamente a partir dessas auditorias, dessas obras que nós verificamos que continham irregularidades, exatamente porque o TCU jamais pretendeu
a se arvorar em monopolista da solução para o Brasil, nós encaminhávamos para a Polícia Federal, nós encaminhávamos para o Ministério Público Federal, exatamente para que cada uma das instituições apurasse dentro da sua competência constitucional. E foi graças a esse trabalho, esse esforço conjunto, que foi possível, 5 anos depois, a Operação Lava Jato chegar às conclusões que vem chegando. Eu poderia, delegado Sobral, trazer aqui inúmeros outros exemplos. Nós tivemos, agora, estamos identificando todos os problemas da JBS com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Nós temos inúmeros problemas, como na FIOL, como na Ferrovia Norte-Sul, como em Belo Monte. Nós temos um cardápio de obras superfaturadas no Brasil que é de dar vergonha para nós brasileiros. Mas a única coisa que eu posso garantir para vocês, não como ministro do TCU, mas como cidadão, é que existem pessoas sérias nos diversos órgãos, existem pessoas que estão comprometidas em combater a corrupção. Eu não acredito no discurso daqueles que dizem, olha, nós temos aqui que fazer uma luta, mocinhos contra bandidos. Não, eu acho que é preciso reunir as instituições, é preciso somar forças, é preciso que todos nós estejamos de mãos dadas para que essa finalidade, que é banir a corrupção do Brasil, pelo menos essa corrupção mais grossa, porque a corrupção do dia a dia ela é impossível de ser eliminada. A corrupção do cidadão que dá uma gorjeta para o guarda para livrá-lo da blitz da lei seca, aquele que dá um dinheiro para que o seu processo ande mais rápido no Detran. É impossível que nós eliminemos por completo, mas essa corrupção grossa, eu penso que só se combate de 2 maneiras. Primeiro, com cooperação, e segundo, aumentando a transparência e permitindo que cada um de nós, cada cidadão brasileiro, seja um fiscal. Porque não é possível criar um batalhão de auditores no TCU, um batalhão de delegados de Polícia Federal. Se nós não tivermos no cidadão brasileiro, na cidadania brasileira, o hábito de fiscalizar, o hábito de denunciar, o hábito de não perder a capacidade de se indignar. Eu penso que, a partir do momento em que todos nós desenvolvamos essa consciência, aí sim o Brasil estará pronto para um novo salto, civilizatório. Eu penso que é preciso, delegado Rony, de mais eventos como esse, é preciso que nós envolvamos os nossos estudantes, os nossos bacharéis, os nossos operadores do direito, advogados, delegados, procuradores, promotores, magistrados, todos no mesmo ambiente para que juntos possamos discutir, criticarmos uns aos outros, porque é preciso lavar roupa suja sim, é preciso dizer onde é que nós achamos que o outro está errando, é preciso que nós façamos também a nossa autocrítica, é preciso ter capacidade de ouvir a crítica do outro e refletir sobre essa crítica e perceber que é preciso mudar muitas vezes. E, naturalmente, a partir disso, qualificarmos a nossa atuação e darmos uma contribuição mais efetiva ao setor público brasileiro. Eu costumo dizer que não é à toa que todos nós, magistrados, juízes, ministros, desembargadores, não é porque quando se fala um magistrado, acha que estamos falando só de um juiz de 1º grau. Não, estamos falando desde o ministro do Supremo até um juiz de 1ª instância, passando pelo ministro do TCU. Quando nós falamos de promotores, nós estamos também abrangendo os procuradores, abrangendo os procuradores de justiça, porque, no fundo, todos desenvolvem uma atividade semelhante. E a Constituição deu a todos esses agentes uma palavra muito bonita: nós somos servidores. Depois, e essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês,
reflitam sobre o que significa servidores. Por que todos nós somos servidores públicos? Porque, na verdade, nós somos funcionários de vocês. Nós somos servidores do público. O que nós temos que levar em consideração não são as nossas vaidades, os nossos interesses pessoais. Não é à toa que a Constituição consagrou, lá no artigo 37, como princípios da administração pública, uma sigla LIMPE: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vejam, impessoalidade, legalidade, moralidade. Se nós, servidores do público, delegado Sobral, tivermos em nossa mente esses princípios da administração pública, certamente, em pouco tempo, teremos um Brasil muito melhor. Muito obrigado a todos vocês.